irmão não pode se colocar em pé, se colocar em pé, para nós reverenciar a palavra. São Mateus, capítulo 9. São Mateus, capítulo 9, e o versículo 10. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, versículo 10. Quem encontrou, diga amém? Amém. Diz assim: e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Vamos lá. Grande Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eis aí esta mensagem da Tua palavra que nós temos lido das Escrituras. Querido Deus, eu quero estar falando algo que o Teu Espírito Santo, nesta tarde, colocar em minha boca, e que a Tua palavra, meu Deus, possa entrar em cada coração nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Possa. Então, irmãos, aqui a palavra de Deus fala que Jesus, em certa ocasião, ele estava em casa. E juntamente com ele, os seus discípulos. E a missão de Jesus, irmãos, eu sempre falei, sempre disse, Jesus, ele nunca ia em um certo determinado lugar, ou seja, onde tinha mais pessoas com ele, ele nunca estava ali somente para contar caos. Ele não ia num lugar somente para, vamos dizer, para lazer, como as pessoas muitas vezes hoje vão, né? Vão com o objetivo de lazer. Não, Jesus não ia, não. Jesus não ia em lugar nenhum com o objetivo somente de lazer. Aonde ele fosse, o objetivo dele era falar do Evangelho, falar do amor de Deus, falar das coisas de Deus. E eu vou provar isso, irmãos. Existe alguma coisa que Jesus falou que não tinha importância nenhuma? Não. Tudo que Jesus falou, que está registrado na Bíblia, né? O que ele falou quando ele estava junto com as pessoas, em qualquer lugar que ele estivesse, tudo que ele falou, era tudo referente à palavra de Deus, às coisas de Deus. Tudo. Então, irmãos, ali Jesus estava em casa e os seus discípulos estavam ali.
E diz a palavra de Deus que ali estava também os fariseus. Os fariseus, irmãos, era aquele povo que eles se deslocavam aonde Jesus estava. O objetivo deles sempre era para observar. Os fariseus, eles queriam assim ser justos, muito mais do que Jesus. Os fariseus queriam ser justos muito mais do que qualquer um que estava ali, até mais do que Jesus. E aí era o erro deles. Porque os fariseus, irmãos, eles tinham muitas coisas erradas na vida. Mas eles estavam ali sempre observando e querendo chamar a atenção de Jesus em alguma coisa, dizer que Jesus estava errado, ou que os discípulos estavam errados. Então, esse era o pensamento dos fariseus. E os fariseus estavam ali. E ali, naquele momento, chegou ali também os pecadores. Aí a Bíblia fala claramente, os pecadores, é o que nós vemos, né? Chegou ali os pecadores e os publicanos. Os publicanos, irmãos, eles eram considerados também um povo afastado, um povo pecadores. Eles eram considerados assim um povo que não tinha conhecimento das coisas de Deus, não procuravam, até o momento, né, não procuravam Deus. Eram os publicanos. Mas a Bíblia diz que ali chegou os publicanos e os pecadores. Chegaram naquele momento, ali onde estava Jesus, em casa, com os seus discípulos, e estava ali também alguns dos fariseus. E diz a palavra de Deus, então, que ele sentava ali à mesa, ali com Jesus. Mas eu acredito assim, irmãos, que os pecadores que estavam ali, que vieram ali, eles não conheciam Deus ainda, mas eles chegaram ali com o coração voltado ali para ouvir algo de Jesus. E não com aquele coração assim de falsidade como os fariseus. Os pecadores que chegaram ali, não, a intenção deles não era essa. A intenção deles era ouvir alguma coisa, ouvir algo de Jesus. Era o coração deles, para ouvir. Entender alguma coisa, saber alguma coisa de Jesus. Assim os pecadores chegaram ali. E também os publicanos. Só que os fariseus não gostavam muito. Segundo a palavra de Deus aqui, nós vejamos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Estávamos a falar com os fariseus, falaram com os discípulos de Jesus. Mas por que o vosso mestre está comendo junto com os pecadores e os publicanos? Eles querendo, né, acusar Jesus. E falaram para os seus discípulos. E Jesus, ouvindo, ou conhecendo os pensamentos deles, ouvindo o que eles falaram, então, diz assim, ó, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médico, o são, mas sim os doentes. Foi a resposta, irmãos, de Jesus para os fariseus. Não necessitam de médico,
os sãos, mas sim os doentes, os enfermos. Quantas pessoas, irmãos, neste mundo que estão enfermas, estão doentes espiritualmente, por falta de conhecimento, por falta de entendimento. E para começar, irmãos, Jesus veio para mim, Jesus veio para cada irmão que é que se encontra nessa terra. Jesus veio para nós. Nós necessitávamos de um médico, porque nós estávamos enfermos. E Jesus disse que os sãos não necessitam de médico, mas sim os enfermos. E nós estávamos enfermos. Nós éramos pecadores também. E diz a palavra de Deus aqui, que Jesus disse mais. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Se Jesus viesse, irmão, somente para justo, não teria sentido nenhum. Não teria sentido nenhum, porque justo não existia ninguém. Jesus veio para os pecadores ao arrependimento. É o que diz aqui. Não vim para chamar justo, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Então, irmãos, para nós ver a grande importância, a grande necessidade de um pecador se converter, aceitar a fé, entender o Evangelho. E nós, irmãos, precisamos fazer a nossa parte. Cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. E nunca, irmãos, ignorar os pecadores, as pessoas que estão aí no mundo de pecado, mas sim esperar e desejar que esta pessoa venha se converter, que esta pessoa venha se aceitar a fé em Jesus, venha se arrepender dos seus pecados, que esta pessoa venha se aproximar de Deus, do Evangelho, da palavra de Deus, e que Deus venha preparar, irmãos, alguém para levar o Evangelho para essa pessoa. E nós nunca podemos, desprezar os pecadores. Nunca podemos desprezar eles, abandonar eles. Mas sim, irmãos, na medida do possível, na medida do possível, com aqueles que querem dar ouvido à palavra, aqueles que têm um coração voltado para a palavra, para aceitar a palavra, para ouvir a palavra. Então nós precisamos deles, se aproximar deles. Se aproximar deles e procurar levar eles a palavra. Mas o que acontece muitas vezes nos dias que nós estamos vivendo, irmãos? O que está acontecendo? As pessoas se aproximam dos pecadores, mas nem sequer a pessoa dá uma palavra de Deus para eles.
Não é assim mesmo? Está acontecendo muito das pessoas quererem se aproximar dos pecadores, mas não falam nada das coisas de Deus. Só vai ouvir o que os pecadores têm para falar, ou vai contar causa, ou vai falar até alguma coisa que não convém às vezes vai até se misturar junto, nas conversas sem fundamento, vai entrar junto, e facilitando, o pecador leva o cristão para o mundo também. Então, irmãos, é assim que está acontecendo. E não deveria ser assim. Nós podemos se aproximar dos pecadores, mas nós se manter como cristão, como servo de Deus. Não largando nada da nossa boca do que não convém, não compartilhando certas conversas deles e esperando um momento para nós transmitir algo de Deus. Assim tem que estar o nosso coração voltado para as coisas de Deus. Porque é como eu disse, irmãos, Jesus ele não ia em lugar nenhum, a não ser para transmitir a palavra. Quando Jesus chegou lá na casa de Marta e Maria, e diz a palavra, Jesus chegou lá, mas a intenção dele não era simplesmente assim só para fazer um passeio. A intenção dele era para transmitir algo de Deus para aquelas mulheres. E assim era em todos os lugares onde Jesus ia. Nós observamos que aonde ele andava, sempre algo estava acontecendo. Ele estava transmitindo uma parábola, ele estava transmitindo a palavra de Deus, ensinando alguém. Quando alguém vinha com alguma coisa ao contrário, ele vinha com a verdade. Uma passagem aqui que nós vemos, né? Os fariseus querendo contrariar os pecadores, o publicano está ali junto com Jesus na mesa. E Jesus já respondeu. Jesus disse, olha, os são necessitam de médico, mas são os enfermos. E como aqueles ali eram pecadores que estavam vindo ali, eles precisavam ouvir a palavra. Então, irmãos, que bom se o cristão pensasse melhor nas coisas de Deus. Aleluia. Que bom, irmão, se o cristão, ele se encontrasse com alguém pecador, ou se fosse convidado para ir na casa de um pecador, um conhecido, um amigo, que for, ele já fosse com aquele pensamento, né, de Deus abrir uma porta para ele falar de Jesus para aquelas pessoas. Agora, quando as pessoas não querem nada com Deus, mas tem muitos que ouvem. Tem muitos que não querem, tem muitos que não dão ouvido. O cristão vai falar para ele do Evangelho, ele não dá ouvido nenhum. Não quer saber de nada, até contraria. Ignora, é ignorante. Aí foi o que nós fazemos. Nós fizemos a nossa parte, mas a porta está fechada. Mas fizemos a nossa parte. Aí é claro que a gente já vai procurar se afastar um pouquinho, né? Descarregou as marcas. Descarregou. Mas quando? Mas tem muitas pessoas que eles dão ouvido. Tem muitas pessoas que dão ouvido para a palavra. Talvez no momento eles não entendem muito, mas amanhã ou depois Deus vai clarear para eles, no coração deles, aquilo que a gente transmitiu. Então eu, irmãos, lá no meu trabalho, muitas vezes eu tiro plantão, às vezes... o plantão não, porque eu sou fixo à noite, trabalho à noite. Mas às vezes na folga do meu colega que trabalha comigo, tem um colega do dia, que ele vem tirar a noite comigo.
Então, abrindo uma oportunidade, eu estou falando das coisas de Deus para ele. Se abrir uma oportunidade, eu estou transmitindo. E é como eu disse, eu estou ali no meu trabalho, mas o meu coração está voltado para as coisas de Deus. Muitas vezes, quando eu estou sozinho ali na salinha ali de monitoramento, eu até faço uma oração mesmo. Faço uma oração. E apresento ali o meu trabalho, agradecendo a Deus por mais este dia de trabalho, né? Então, assim, irmãos, é o coração de uma pessoa que está ligado nas coisas de Deus. A pessoa que está ligada nas coisas de Deus, irmãos, ele está vigiando sempre. Não é assim? Ele sempre está vigiando. Está conversando com alguém, está vigiando. Entrou uma palavra para ele falar que não convém, você está vigiando, ele vai se calar. Não, isso não convém eu falar. Então o cristão é assim, irmão. O cristão que é vigilante é assim. Ele vigia no que ele vai falar, no que ele vai fazer, ele está vigiando. Será que isso não vai desagradar a Deus? Será que isso está agradando a Deus? Vai agradar ou não? Mas geralmente o cristão, ele sente de Deus, ele tem discernimento. E o próprio Espírito Santo, ele vai falar com a pessoa. Ele vai falar com a gente. Aquilo que é errado, aonde ele estiver, ali um laço do inimigo, ele vai conhecer o laço do diabo. Uma oferta do inimigo, ele vai conhecer, ele vai entender. E o que ele vai fazer? Ele vai vigiar. Se não vigiar, vai acabar caindo. Então, é assim que acontece. Amém? Vamos fazer mais uma oração, irmãos? Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus por esta palavra. Já vamos preparar a Santa Ceia. Aleluia, Jesus. A irmã Nívia vai preparando mais um hino para cantar depois da oração. Enquanto eu vou preparando a ceia, a irmã vai cantando um hino depois. Mas vamos falar com Deus em oração. A oração, irmãos, é muito importante. Sem oração, eu sempre digo que o crente ele não consegue. Não. Tem que orar, a gente tem que falar com Deus. E quanto mais tempo a gente tirasse durante o dia, que a gente pudesse para orar, melhor é. Muitas vezes a pessoa tem tempo, mas diz, deixa, né? Passa um dia todo e a pessoa não faz uma oração. Não pega um momento, sim, a Bíblia. Acontece, mas a gente precisa se esforçar. Acontece comigo também? Acontece, mas a gente precisa se esforçar. Aleluia. Vamos orar. Grande Deus e Pai, mais uma vez, ó Deus, oramos a Ti. Estamos, meu Deus, alegres nesta tarde. Estamos, ó Deus, sentindo a Tua presença aqui neste lugar. Graças te damos, ó Deus, por mais essa palavra que eu tenho pregado, o Senhor colocou no meu coração esta mensagem para pregar. Senhor, que a Tua palavra tenha falado em cada coração. Que a Tua palavra tenha agido em nossas vidas nesta tarde, Senhor. Oh, meu Deus e Pai, eu creio, Senhor, na Tua bondade, na Tua misericórdia e no Teu poder. Aleluia. Santo és o Teu nome. Como o Senhor disse na Tua palavra que nós lemos, que nós precisamos de entender, saber o que significa misericórdia. Aleluia. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia. E o Senhor quer, muitas vezes, em primeiro lugar, a misericórdia acima do sacrifício.
a misericórdia. E por isso sabemos, ó Deus, que a tua misericórdia é muito grande para conosco. Em nome de Jesus nós o pedimos e lhe agradecemos. Amém. Pode sentar, vamos ouvir então, irmã Lívia, que vai cantar um louvor. Tá querendo azul? Quando eu vou E ao presente, preparar eu sou essa missionária de Igreja Jesus Cristo dos Santos da Justiça. E esse aqui glória a Jesus. Glória a Deus. Tem 8. Sem te conhecer, na minha vida não via uma razão de ser. Por muitos caminhos eu tentei lhe socorrer, mas não pude lhe entender quanto errei. Quando te encontrei, vi que achei na vida um verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu te dei, minha vida eu recuperei. Agora vou cantar o seu nome. Estou aqui, Senhor, minha vida é como a sua luz. Nada neste mundo vai separar meus braços desse teu amor. Tudo vai mudar, minha vida vai mudar pra quem te encontrar, Jesus. Quando te encontrei, vi que achei na vida um verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu te dei, minha vida eu recuperei. Agora vou cantar o seu nome. Estou aqui, Senhor, minha vida é como a sua luz. Nada neste mundo vai ser
sabemos que a Santa Ceia, ela nos traz a nossa perfeita comunhão com o corpo e com o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, a Santa Ceia é muito importante, muito importante nós participarmos dessa Ceia, para nós poder permanecer em comunhão com Cristo. Porque o próprio Jesus disse, né, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. E ele disse mais, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então, irmão, segundo a palavra de Deus, né, nós podemos entender claramente que Jesus diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, isso quer dizer que nós precisamos de beber o sangue do Senhor Jesus, de comer da sua carne, que é o pão. Pão que representa a carne do Senhor Jesus. E o seu sangue, que é o suco natural da uva. O suco natural, que é o suco puro da uva, que não tem audição de álcool, não tem audição de açúcar, de nada. É um suco natural. Esse suco, irmãos, ele é como vinho. Ele pode ser considerado como vinho. Porque lá na época do Antigo Testamento e na época de Jesus lá também, né, dos apóstolos, já do Novo Testamento, então a Bíblia diz que existia dois tipos de vinho.